Olá pessoal, atendendo a pedidos, vou falar um pouco sobre criação. É lógico que o que eu vou abordar aqui não é de forma definitiva, não se trata de uma palestra formal, muito menos um curso ou algo parecido. Eu vou apenas relatar como que eu conduzo de forma bem prática o meu dia a dia, a minha rotina e os meus procedimentos nos meus cães de reprodução. Então, primeiramente, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Max Macedo, eu sou médico veterinário, trabalho há 30 anos dedicado exclusivamente ao treinamento canino, ao comportamento canino aplicado ao treinamento, e isso indissociadamente voltado ao cão de trabalho, mais especificamente a raça pastor alemão. O meu canil, Canil Sadonana, é o canil que mais produziu na história cães que foram titulados nos diversos graus de provas de trabalho. É o canil que na história do Brasil mais produziu cães que disputaram campeonatos brasileiros e foram para os pódios nos diversos graus nos campeonatos brasileiros. É o canil que mais produziu cães na categoria máxima das provas de trabalho, atualmente denominadas IGP, antigamente denominadas Schutzhund. A categoria máxima seria o Schutzhund 3. É o canil brasileiro também que na história mais produziu cães que, representando o Brasil, disputaram os diversos campeonatos mundiais de adestramento, sejam da WUSV, que é a União Mundial de Clubes do Pastor Alemão, seja da Federação Sinológica Internacional. Além disso, é o canil brasileiro que, produzindo cães nascidos no Brasil, teve seus cães melhor posicionados em campeonatos mundiais. Além disso, é o canil das Américas que mais produziu cães que disputaram campeonatos mundiais representando o seu país. Além disso, é o canil que em todo o hemisfério sul mais produziu cães que representou o seu país nos campeonatos mundiais. Nos últimos anos a minha criação aumentou bastante. Eu não tenho a estatística de todos os últimos anos, mas, por exemplo, em 2019, na estatística oficial do Clube Brasileiro do Pastor Alemão, o canil Sadonana foi o canil de criação de pastor alemão que em todo o Brasil mais produziu filhotes durante o ano de 2019, seja entre cães de trabalho, seja entre cães de exposição. Nós fomos os pioneiros no Brasil na criação sistemática de cães com linhagem específica para trabalho. Então, toda essa minha dedicação que muitos conhecem referente ao comportamento canino aplicado ao treinamento de cães, ela está sempre associada também a uma área correlata, que é a genética comportamental e o melhoramento genético de cães voltados ao trabalho, tendo como linha dorsal as provas de trabalho, o Schutzhund, mas utilizando dessa ferramenta como uma ferramenta auxiliar das mais importantes para a seleção do cão pastor alemão, que é, acima de tudo, um cão que desde a sua origem, desde que foram estabelecidos os pontos de corte de melhoramento genético, é um cão voltado para atividade policial e militar. Várias perguntas têm sido feitas a mim, em decorrência, lógico, da projeção dos meus cães, dos meus filhotes, nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, etc. E eu vou comentar aqui um pouco sobre como que eu conduzo a minha criação e dar algumas dicas àqueles que querem começar a criar. Uma das perguntas que surgem é: como começar a criar? Eu preciso importar cães? Eu preciso comprar cães? Eu preciso ter quantas cadelas? Eu preciso ter qual estrutura? E quando na verdade nós devemos iniciar desmistificando as coisas. Qualquer um que tem uma cadela pode, caso queira, tornar-se ou considerar-se um criador.
eu acho importante a gente separar a nomenclatura um pouco, só para poder facilitar a nossa comunicação. Ter cães e desenvolvê-los no decorrer de sua vida não significa criá-los. Quando a gente fala criar, a gente está se referindo ao ato de reproduzir sistematicamente, visando melhoramento genético em determinada raça. Então, para efeitos da nossa conversa aqui, quando eu estou falando de criar, eu estou falando nesse sentido, porque eu vejo muitas pessoas me abordando quando estão buscando cães, querendo comprar um filhote, uma coisa assim, falando, porque eu crio pastores alemães há muito tempo, mas na verdade a pessoa não cria, ela é proprietária, ela tem pastores alemães há muitos anos. O criar aqui, semanticamente, no assunto, da forma que eu estou tratando, refere-se ao ato de ter uma ou mais cadelas e reproduzir com elas dentro de preceitos médicos, veterinários, reprodutivos e principalmente melhoristas, visando um propósito de melhoramento animal, melhoramento genético. Vamos falar então sobre o pastor alemão. Se você quer começar a criar, a primeira coisa é adquirir uma cadela. Muitas pessoas me procuram perguntando, eu gostaria de comprar um casal seu para começar a criar. Cachorro não é canarinho, que a gente compra um casal. Cachorro, na verdade, você não precisa de ter nenhum macho se você quer começar a criar. Se você quer começar a criar, o maior conselho que eu tenho para você é que você adquira uma fêmea de excelência. A criação inicia-se nas fêmeas. Os melhores criadores focam a sua energia em selecionar fêmeas. E nem todos os bons criadores no mundo ou no Brasil têm machos. Então não há a necessidade de você ter um macho. Agora, você ter uma fêmea, há a necessidade, porque é ela que vai lhe dar os seus filhotes, mas é nela que reside a necessidade de nosso foco, de nosso esforço em ter o melhor indivíduo possível. Eu tendo uma ou mais boas fêmeas, esse sim é o segredo de um bom plantel. Eu tenho uma boa fêmea, aí sim eu vou procurar um bom reprodutor. Eu posso ter esse reprodutor? Sim. A grande questão é que o esforço necessário para que você possa ter um bom reprodutor com todos os seus atributos testados é tão grande que talvez não seja o melhor caminho para quem quer criar. Agora, no meu caso, especificamente o Max Macedo, que cria há 30 anos e que tem uma dedicação paralela, seja a criação, seja o treinamento de cães para provas, para competição e para atividade policial, e como na atividade de treinamento, na atividade de performance, normalmente nós nos dedicamos mais aos machos por uma série de fatores, e como o meu canil é muito grande, eu tenho uma quantidade de matrizes muito grande, eu posso me dar ao luxo de tanto ter cadelas quanto ter machos, mas isso não é uma necessidade, seja para um criador comum, civil, seja inclusive para as unidades policiais ou militares que querem ter um programa de criação e de reprodução. O que eu recomendo, que é mais prático, é envie de esforço em ter as melhores cadelas, dediquem-se a elas, não só na questão do seu desenvolvimento físico e mental, mas também no seu desenvolvimento no treinamento, para que a gente possa conhecer de fato quem são essas cadelas, conhecer todos os seus atributos, todos os seus potenciais e limitações, e aí sim, em cima disso, de acordo com o seu conhecimento ou com orientação de outras pessoas mais experientes, buscar o melhor cão ou o mais promissor que mais combine com o tipo de cadela que você tem de acordo com o seu sistema de seleção. Normalmente, o sistema de seleção mais adotado em todo o mundo quando se trata de cães, tem motivos especiais para isso, é escolher um cão que mais combine em termos de compensação de limitações e qualidades com cada cadela. Então, normalmente, isso é tradicional no mundo inteiro. Normalmente, se tem uma cadela,
E essa cadela, para ela, é escolhido aquele cão ou aquele reprodutor que irá compensar as suas limitações. E aí, às vezes, o criador tem 3, 4 cadelas e vai usar 3, 4 reprodutores numa temporada e talvez mude esses reprodutores em outra temporada de acordo com o que ele vai observando e percebendo da necessidade. Eu, Max Macedo, adoto de alguns anos para cá, de uns 10 anos talvez para cá, de forma experimental, um sistema diferente, um raciocínio meu. Eu adoto mais ou menos o que os criadores de espécies de produção adotam, sejam equinos, sejam bovinos. Eu utilizo um reprodutor basicamente para todas as minhas cadelas durante uma ou mais temporadas para formar uma nova geração, toda ela de filhos desse reprodutor. É lógico que esse reprodutor ele não combina necessariamente com todas as características de todas as minhas cadelas, é óbvio, mas não tem problema. Na próxima geração eu tenho agora uma próxima geração padronizada em certas características, e aí eu vou buscar um outro reprodutor que combine com essa padronização. E aí eu cruzo com toda essa nova geração, e uma nova geração eu vou buscar um outro reprodutor que combine com toda essa nova geração. Esse é um sistema planificado, intergeracional, que é muito bem sucedido e adotado em bovinos e equinos, em que se usa um reprodutor com toda uma eguada, por exemplo, numa ou mais estações de monta. Por que com cães isso não dá muito certo? Por quê? Com cães, normalmente, nós temos uma quantidade de indivíduos muito pequena na mão de cada criador, quantidade de cadelas muito pequena. Esse é uma questão. A outra questão é que para ter uma quantidade maior, você teria que ter uma estrutura maior para poder albergar esses indivíduos. Estrutura maior significa não só estrutura física, mas toda uma estrutura de treinamento, de local, de área para que os cães tenham condição de viver com bem-estar, e inclusive de pessoal, de know-how, etc, etc, para que a gente possa conseguir ter uma quantidade grande de cadelas. A outra questão é que, para que a gente consiga fazer nesse sistema que eu adoto, a gente tem que ter condição de progredir geração após geração. Eu consigo fazer isso por quê? Porque eu tenho toda uma estrutura social, pessoal, de amigos, de clube que me dão suporte. Dessa forma eu consigo ter as minhas cadelas não só uma certa quantidade comigo, por causa da minha estrutura física, mas também distribuída na mão de amigos, de tal forma que elas tenham condição de ser treinadas, de terem boa qualidade de vida, e aí eu consigo reduzir o meu intervalo entre gerações. Uma das limitações é que você tem uma cadela, essa cadela ela é um indivíduo, não é como uma manada, ela é um indivíduo e ela merece um tratamento social individual, e normalmente se aguarda que essa cadela fique mais velha para aí um dia, quem sabe, separar uma filha dela para entrar na reprodução após ela. E aí o intervalo de gerações fica muito longo, o que faz com que o processo de melhoramento seja muito demorado. Da forma que eu adoto, eu encurto muito o intervalo de gerações, porque uma cadela minha com 3, 4 anos, dela eu já consegui separar uma filha melhor do que ela. Essa filha com 3, 4 anos eu já consegui separar uma filha melhor ainda do que ela. E dentro desse escopo todo que eu consegui montar durante esses meus 30 anos de carreira, não só como criador, mas como treinador, líder de grupo, de clube, etc., eu consigo ter condição de manter uma quantidade muito grande de cadelas e com intervalo de geração muito curto. É só para vocês terem um entendimento do porquê que talvez aqueles que me acompanham veem que eu tenho uma quantidade muito grande de cadelas e como que eu consigo fazer com que essas cadelas tenham qualidade de vida. É porque eu tenho não só a minha estrutura, voltando a repetir, né? Não só a minha estrutura, mas eu tenho
todo um rol de envolvimento de pessoas muito grande que nem todos conseguem ter. Então fica aí as duas linhas básicas de seleção que nós podemos adotar. Ou escolher um cão mais adequado para cada cadela, que é o mais prático, é o mais típico, é o mais utilizado, inclusive pelos principais canis do mundo, ou utilizar isso que é algo meio que experimental meu de 10 anos para cá, que é muito difícil de ser feito, porque depende de você ter certas peculiaridades que não são fáceis de se ter, né? Principalmente um criador civil no Brasil, que é o sistema de criação planificada utilizando um reprodutor a cada geração. Então vamos lá, a partir do momento que você tem a sua cadela, se faz necessário você ser filiado a uma entidade. Essa entidade é a que te dará a chancela oficial. É muito importante que os cães tenham pedigree. Pedigree não é um glamour, pedigree não é um luxo, não. Pedigree é um papel, um documento oficial que vai lhe garantir que aquele indivíduo que você tem é ele mesmo e que ele é descendente daqueles cães descritos no pedigree. Nós teremos, através do pedigree, as informações sobre pai, mãe, avós, etc. Informações tanto relacionadas à sua árvore genealógica, à sua descendência. Isso nos fará ter condições de decidir melhor com quem cruzar, para evitar, por exemplo, os laços da consanguinidade, que podem ser muito perigosos, mas também informações com relação às condições de saúde dos seus antecessores. E aí, com base nessas informações, nós vamos direcionar a criação. Lembrando que criar não é utilizar indivíduos perfeitos. Criar é utilizar indivíduos imperfeitos da melhor forma rumo à perfeição. Criar, melhoramento genético, não significa eliminar problemas, não. Significa gerenciar problemas através das gerações. Quem começa a criação pensando que basta eliminar todo tipo de problema, não prosseguirá na criação. Será tão decepcionado em pouco tempo que eu garanto que vai parar de criar. O melhor caminho para a criação, e isso não sou eu que estou dizendo, isso aí é a ciência do melhoramento genético que apresenta, é sim buscar a eliminação de problemas, mas buscar a eliminação de problemas através dos tempos, através das gerações, mediante cruzamentos adequados. Se nós pensarmos em simplesmente de súbito, de supetão, eliminar problemas, nós incorreremos num problema de variabilidade genética em curtíssimo espaço de tempo. E depois nós não teremos mais como solucionar. A variabilidade genética é algo muito importante. E a variabilidade genética a gente só alcança com volume, com quantidade de indivíduos, com amostragem. E é lógico, quando a gente aumenta a amostragem, fatalmente a gente vai aumentar o número de problemas. Então não é simplesmente eliminando problemas, sim gerenciando esses problemas através das gerações. E aí, por falar em problemas, quais seriam os problemas que nós deveríamos evitar? Quando você for adquirir uma cadela, falando aqui, por exemplo, sobre o pastor alemão, que é a minha expertise, apesar de eu já ter treinado Malinois, mas eu não entendo da criação de Malinois. Então eu vou sempre falar pelo pastor alemão, não só por ser a minha paixão, mas por ser a minha raça de eleição e expertise, com todo respeito às demais raças. O que eu recomendo é que você procure um criador que tenha um lastro de conduta moral, e isso aí, consultando os meios com muito cuidado, a gente vai facilmente descobrir aqueles criadores que tenham, não uma ou duas vezes, mas uma conduta do ponto de vista moral inadequada, do ponto de vista ético inadequada, mas também procurar criadores não só com esse aspecto relacionado
à sua conduta moral, mas com relação às questões técnicas. Então, atualmente, e isso já de maneira, de certa forma, difundida no Brasil, nós temos bons criadores que têm cuidado com, e aí ficam os itens que eu recomendo que se preocupem, tratando do pastor alemão. Radiografias de displasias de quadril, isso é notório, sabido de todos, isso é antigo, né? Displasia de cotovelos, radiografias de coluna, onde a gente busca detectar problemas tais como, por exemplo, vértebras de transição, sacralizações, algum tipo de alteração osteoartrótica digna de nota. É lógico que um cão de 8, 9 anos de idade pode ser que tenha alguma alteração osteoartrótica. Então nós temos que saber avaliar isso e é lógico, devemos estar assessorados por bons radiologistas, por bons ortopedistas e inclusive munidos de informações. Um cão que ficou solto num sítio ou num quintal a vida inteira não pode ser comparado com um cão que competiu numa prova de Schutzhund 3 até 7, 8 anos de idade. Então é outra coisa muito importante de se avaliar em um cão. Se você tem um cão com um forte temperamento, ele naturalmente estará muito mais sujeito a problemas físicos do que um cão com temperamento mais passivo, mais lento. Citando um simples exemplo, um cachorro que tem um temperamento forte, quando ele vai saltar um obstáculo, ele vai saltar com muito mais impulsão, com muito mais velocidade, com muito mais força. E é lógico que os impactos serão muito maiores. Não tem como comparar o desgaste que esse indivíduo está sujeito a sofrer durante toda a sua vida com um indivíduo que a única coisa que faz é trotar numa pista de exposição ou galopar num quintal. Se você tem um indivíduo que tem muito impulso para proteção, os impactos que ele sofrerá durante a sua vida de treinos e competitiva, quando a gente vê aí as provas, os treinos, os lançados de 50 a 60 metros, são muito maiores do que um indivíduo que não tem coração para proteção. Portanto, a avaliação e a comparação entre esses dois tipos de indivíduo deve ser cuidadosa, deve ser diferenciada. Um indivíduo que teve uma carreira competitiva muito curta não pode ser comparado de maneira isonômica com um indivíduo que teve uma carreira competitiva muito longa. Isso tudo deve ser levado em consideração. E uma outra coisa importante, que é de descoberta relativamente recente, é o controle da mielopatia degenerativa, que é uma doença neurológica degenerativa, progressiva, que cursa com a desmielinização da medula e, dessa forma, isso de caudal para cranial, o cão vai perdendo a coordenação e o movimento dos seus membros de trás para frente e com isso normalmente naqueles indivíduos que desenvolvem a doença, isso normalmente acontece a partir de 6, 7, 8 anos de idade ou mais, o indivíduo fica inutilizado e é um final de vida muito triste. A medicina veterinária já conhece essa patologia há muitos anos, porém, de alguns anos para cá, isso é relativamente recente, talvez não tenha 10 anos isso, eu não tenho essa informação exata, mas de conhecimento nosso, talvez de 2012, 2013 para cá, é que ficou muito claro que provavelmente o maior causador dessa moléstia é um gene autossômico recessivo. E aí, para a gente detectar esse gene, a gente manda a amostra de DNA dos nossos cães para laboratórios no exterior. No Brasil ainda nós não temos laboratórios confiáveis que façam essa genotipagem. A gente manda para o exterior, tem alguns laboratórios na Europa, alguns laboratórios nos Estados Unidos, que eu tenho notícia talvez uns 3 nos Estados Unidos. A gente manda a amostra para lá e tem mapeado o DNA do cão com relação a esse gene. É muito importante ficar claro que não é o fato do cão portar o gene que é o problema,
e sim com quem eu vou combinar o seu acasalamento. É muito importante então que todos os cães de um plantel sejam mapeados para que os cruzamentos sejam direcionados de tal forma que não caia no indivíduo só os 2 genes dessa doença, porque existe certa probabilidade de, nesses indivíduos em que esses genes se encontraram em homozigose, lá na idade adulta, mais velha, depois de 6, 7, muitas vezes mais velha ainda, quem sabe, né, eventualmente essa doença possa vir a tomar curso. Então, a regrinha de ouro inicial para escolha de uma futura matriz é verificar se a aquisição é de filhote, verificar no seu pedigree como é o controle de radiografias de quadris, radiografias de cotovelos, radiografia de coluna e DNA para mielopatia degenerativa. Se você for adquirir uma cadela depois dos 8, 9 meses de idade, imprescindível exigir uma radiografia exploratória, já que nessa idade a gente não tem uma posição definitiva ainda, mas já dá para a gente ter uma boa visão com um grande índice de acerto do que será no futuro. Se você está adquirindo uma cadela acima de 1 ano de idade, aí não faz sentido adquirir uma cadela sem que já tenha as suas radiografias de quadril, cotovelos e coluna definitivas e, no momento atual, munidos do conhecimento que nós temos sobre a mielopatia degenerativa, que se faça o DNA para tal moléstia. Vamos lá. Resolvi então cruzar a minha cadela. O que eu, Max Macedo, faço? Quando a minha cadela abre cio, eu faço uma análise de rotina. São vários exames que eu faço. O primeiro deles é brucelose. O segundo, leishmaniose. Faço um hemograma completo e confronto esse hemograma completo com avaliação clínica da cadela e também faço sorologia para Babesia e para Ehrlichia. Na verdade, Babesia e Ehrlichia são doenças que estão aí distribuídas, presentes em todo o país, de maneira silenciosa, muito mais presente do que todos nós podemos imaginar, e muitos problemas de infertilidade, de baixa fertilidade, de problemas na gestação, de dificuldade de parto, de ninhadas reduzidas, mortalidade neonatal estão relacionadas com essas doenças tão presentes transmitidas pelo carrapato, babesiose, ehrlichiose, anaplasmose, etc. Inclusive, a anaplasmose tem sido uma doença recrudescente nos últimos anos. O ideal é que a cadela já entre para o período do cio, livre dessas doenças. Mesmo assim, eu faço um exame final para Babesia e para Ehrlichia para me dar mais tranquilidade de que tudo que eu tenha feito em termos de tentativa de proteção da minha cadela até então esteja andando nos conformes. E brucelose e leishmaniose são doenças que, além de trazerem diversos problemas, e aí vocês devem estudar um pouco mais sobre essas doenças para terem noção da magnitude dos problemas que elas podem causar. Elas são zoonoses muito sérias e elas não têm cura. Muitos pensam que fazer o exame de brucelose é necessário só para cadelas virgens ou para machos virgens. Não. Infelizmente, nós temos esse pensamento no senso comum aí de que a brucelose é uma doença estritamente venérea, e não é. Infelizmente, sinto em informar que a brucelose é uma doença que pode ser transmitida por diversos fluidos corporais, sobretudo durante a fase de bacteremia, que é aquela fase principalmente ocorrida pós-infecção, em que há maior multiplicação das bactérias no sangue do indivíduo, ou em determinadas fases do indivíduo que tem uma redução da sua taxa de multiplicação, mas ele tem uma queda imunológica e a bactéria volta a multiplicar. Nessas fases de bacteremia, tem-se relatos em trabalhos e em literatura de que é possível a transmissão por fluidos corporais diversos, seja, por exemplo, urina, saliva. Então é possível que uma cadela com brucelose urine no chão, o cão venha, lamba a sua urina,
coisa que é comum, né, no dia a dia, e seja infectado por brucelose. Apesar de ser difícil, é possível. Por exemplo, um cão em bacteremia, bebe água no bebedouro, fica repleto de saliva, o outro cão vem ali, bebe na sequência, e aí ele pode ser infectado. Sei que eu estou assim sendo preciosista, elocubrando, mas é importante alertar porque eu vejo as pessoas, e eu no passado fui assim, meio despreocupadas com a brucelose, e é algo seríssimo. Especialmente a placenta, né? A placenta talvez seja o tecido onde haja a maior concentração de bactérias, e todo cuidado a gente deve ter com isso. A brucelose é uma doença que cursa tanto no cão quanto no homem com orquite, que é uma inflamação dos testículos e após isso infertilidade, nas cadelas com aborto, sobretudo aborto no terço final da gestação, e infertilidade. E agora pensa bem, toda essa tragédia instalada no canil, mas também com a possibilidade de transmissão para o ser humano. Já a leishmaniose é uma doença que é muito comum também em todo o Brasil. Na verdade é uma doença ecológica, né? Porque nós invadimos as áreas dos reservatórios naturais da doença, os animais silvestres, e aí o Lutsomia longipalpis, que é o flebótomo transmissor natural dessa doença, acaba por migrar para o ambiente semi-urbano e inclusive atualmente ambiente urbano, e aí nós acabamos convivendo, tendo que aprender a conviver com essa nova doença nos nossos lares. Digo em quase todo o Brasil porque muitas pessoas acham que não tem leishmaniose na sua região. Também é uma notícia que eu sinto em dizer, ela está muito mais presente em diversas outras partes do Brasil do que a gente imagina. Por que que não se tem esse conhecimento? Porque muitos dos casos são subclínicos, e como não se tem fama dessa doença em determinados locais, não se preparam para esses casos, e esses casos acabam passando batido como outras enfermidades, e o cão vai convivendo com isso, um dia morre e nunca se faz um exame específico, e acaba que determinadas localidades levam à fama. É lógico, né, que algumas localidades no Brasil são endêmicas da doença, mas muitas vezes, justamente por serem endêmicas, se tem mais conhecimento sobre a presença dessa doença lá, se estuda mais, se faz mais exame na população, detecta-se muito mais os casos que anteriormente não seriam detectados por serem subclínicos, e aí é lógico que determinadas regiões acabam recebendo toda a fama pela doença. Independente disso, eu sugiro que em todo o Brasil, antes de cruzar uma cadela, faça o exame de leishmaniose e de brucelose, e exija também do reprodutor exame de leishmaniose e brucelose. Nós temos casos de cães caríssimos, caríssimos importados, que chegaram no Brasil e fizeram um só cruzamento. Para o resto da vida foram inutilizados por causa de uma porcaria de uma doença que poderia ser evitada, que é a brucelose. Bem, prosseguindo, vamos então ao cruzamento. Se a gente está próximo então a um laboratório, a cadela abriu o cio, dá tempo de coletar a amostra, mandar para o laboratório. Normalmente em 3, 4 dias a gente já tem o exame de leishmaniose e brucelose. E aí, qual o dia que faremos o cruzamento? Tem gente que pergunta, com quantos dias cruza? Na verdade é o seguinte, normalmente numa cadela saudável, na média, em torno dos 11 dias após o início do sangramento, essa cadela estará entrando em seu período fértil. Mas por que que a gente não pode ser categórico com isso? E por que que muitas vezes a gente, seguindo esse protocolo, a gente incorre em um índice de perda de cio considerável? Porque existem variações individuais. Tem cadela que naturalmente vai ovular com 13 dias, tem cadela que vai ovular com 15 dias, tem cadela que vai ovular com 16 dias, tem cadela que vai ovular com 8 dias. E também quando nós temos alguma alteração hemodinâmica causada, por exemplo, por uma erliquiose ou uma babesiose, nós tendemos a errar o cálculo do dia do cio. Erliquiose, por exemplo, é uma doença que cursa com
hemorragia. Portanto, o cio que abriria tal dia, através do seu sinal de sangramento, ele será evidenciado talvez um pouco antes por causa da hemorragia uterina. E a gente vai olhar aquilo, achar que já abriu o cio, vamos marcar 11 dias, mas na verdade o cio, o estro, estará entrando alguns dias depois. E aí o cão, ao invés de ser cruzado com 11 dias na conta daquele que está observando, ele será cruzado com 15 dias. E aí a pessoa vai pensar, essa cadela é mais tardia. E não é. Talvez seja um problema hemodinâmico causado por uma infecção, muitas vezes subclínica, o que é muito comum com esse tipo de doença. Então, o que eu recomendo mesmo é que, dentro do possível, é lógico, né? Aqui eu tenho essa facilidade, não só por ser médico veterinário, mas também por ter ligação direta com os laboratórios, eu faço um acompanhamento de progesterona, porque aí sim eu tenho a data exata da ovulação. Normalmente eu faço uma dosagem de progesterona bem no início da detecção do cio, para me certificar. Faço mais uma daí a 2, 3 dias, percebo se há uma evolução da curva de progesterona, faço uma projeção, nós temos projeções de crescimento dos nanogramas barra dia, e quando eu vejo que a cadela está receptiva e se porventura eu consigo fazer um exame naquele dia e dar acima de 5 nanogramas, eu faço o cruzamento. Dependendo da cadela, dependendo da minha possibilidade, dependendo da minha expectativa, eu faço uma última dosagem após o último cruzamento. Mas aí é preciosismo e depende muito da condição e do desejo de cada um. A partir do momento que a cadela foi cruzada, muitos me perguntam também se a vida da cadela continua normal. Sim, eu deixo a minha cadela tendo vida normal, ela continua se exercitando, continua treinando. É lógico que no decorrer da sua gestação, que dura em torno de 60 a 62 dias, eu diminuo a carga de treino, a intensidade de treino. No treino de proteção eu diminuo o tipo de treino de proteção, trabalho com menor pressão e com menor carga física, mas a continuidade da atividade física, ela é muito importante, inclusive para facilitar o parto. Uma cadela bem fisicamente terá condição de parto melhor. Agora, depois dos 30, 40 dias, aí eu recomendo diminuir drasticamente a carga de exercício e permitir que a cadela tenha apenas exercícios livres, que fique solta durante determinado tempo numa boa área durante o dia, que possa fazer caminhada, etc. Uma das coisas que eu faço, principalmente a partir do terço final da gestação, é aumentar a quantidade de ração diária, e a cadela vai me pedindo isso, né? Isso é uma questão de feeling, e além de aumentar essa quantidade de ingestão diária, é recomendável também você passar para uma ração de filhotes, porque você aumenta a densidade dessa alimentação. E aí nós vamos finalmente chegar ao dia do parto.